Um feliz sábado a todos. Que bom que vocês estão aqui na casa do nosso Deus. Que bom que você está acompanhando conosco também através da internet. E Deus tem uma mensagem muito importante para nós nesta manhã. Quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 14 ao 17 diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Muito forte essas palavras, não são? É triste porque a igreja de Laodiceia é a única igreja que Deus não tinha nada para dizer de bom. É lamentável isso daí. E a gente vai entender um pouquinho a respeito da igreja de Laodiceia. Mas naquela época, no contexto que João escreveu, era uma cidade muito rica. Era um centro de bancos, de finanças. Era um povo que aparentemente não tinha necessidade de dinheiro externo, empréstimos externos. Era uma das cidades mais ricas do mundo, na época que João escreveu isso daí. Outro detalhe é porque também tinha indústrias de vestidos conhecidas pelo mundo todo. Tinham as ovelhas deles que fabricavam, as ovelhas tinham uma cor, um violeta escuro, a lã da ovelha era um violeta escuro, era diferente, e isso fazia muito sucesso. E eles ganhavam muito dinheiro com isso daí e vendiam por um preço muito barato. Um outro detalhe da igreja de Laodiceia é que a cidade de Laodiceia era um local onde tinha centros médicos. Era perto da Frígia e tinha um templo que era um templo dos homens deuses de Cária. E nesse local tinha uma escola de medicina. E eles fabricavam duas coisas muito conhecidas e muito importantes. Eles fabricavam um unguento para os olhos e um para os ouvidos. E era na forma de pãezinhos, é daí que vem a palavra collyrium. Collyrium significa pãozinho. E é interessante que essa igreja, essa cidade, aliás, ela exportava da Laodiceia para o mundo todo, tanto o seu colírio para os olhos, quanto também um produto para o ouvido. Sabe, irmãos, outro detalhe importante também é que nessa cidade existia muitos judeus também. E não é engraçado, na realidade trágico, Deus falar que o lugar onde habitavam os judeus, que eram o povo de Deus, ser uma cidade morna? O nome dessa cidade é Laodiceia, a gente sabe muito bem. Mas o nome Laodiceia significa julgamento do povo, ou um povo julgado. Essa cidade, como eu disse para vocês, ela trabalhava muito com a lã. E quando João escreveu isso, a igreja de Laodiceia já tinha uns 40 anos que tinha sido fundada. Não era uma igreja tão jovem, já era uma igreja mais velha. Mas, irmãos, a mensagem que Deus traz para essa igreja não é uma mensagem de paz e segurança. A mensagem que Deus traz para essa igreja é uma mensagem muito forte. É uma mensagem para acordar aqueles membros daquela igreja que estavam com uma segurança espiritual, que na realidade não era espiritual coisa nenhuma, era uma segurança carnal.
Eles estavam acreditando em suas próprias condições espirituais. É por isso que Deus diz que eles são ricos, eles dizem que não tem falta de nada, mas na realidade eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa é a realidade da igreja de Laodiceia. Essa igreja, quando Deus fala para ela, diz que quem está dizendo é o Deus do Amém, aquele que é verdadeiro. Quem traz essa mensagem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é o Senhor da verdade. E aqui a gente vê um contraponto. Qual que é o contraponto? O Senhor da verdade falando para as pessoas que vivem um engano. E eles eram pessoas sinceras no seu engano. Existe muita gente que é sincera no seu engano. Mas aquele povo, aquilo que eles estavam cometendo, era algo deplorável aos olhos de Deus. Eles achavam que tinham uma vida espiritual exaltada, eles achavam que eles eram melhores que todo mundo. E Deus vem e diz: olha, a vida espiritual de vocês não é tudo isso que vocês estão pensando, não. Na realidade não é nada disso que vocês estão pensando, porque vocês são um povo espiritual cegos, pobres. O que vocês estão vivendo é uma miséria espiritual. O que Deus queria dizer para eles é para eles acordar do engano que eles estavam vivendo espiritualmente. Sabe que Deus olha para eles e diz que eles não são frios e não são quentes. Quando fala isso para a cidade de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, eles entendiam muito bem. Porque em Herápolis, um local perto ali, tinha umas cascatas e tinham um local que tinha uma água salobre, que era uma água morna. Pessoas de vários lugares do mundo iam para aquele local porque eles acreditavam que aquela água, quando nadasse naquele local, tinha uma cura. Mas era uma água morna, não era quente, não era fria. E isso representava a condição espiritual daquele povo. E isso representa, meus irmãos, a nossa condição espiritual. Eu quero que você se coloque no lugar da igreja de Laodiceia, porque nós profeticamente somos a Laodiceia. A gente entende que desde 1844 nós somos o povo julgado, como é o nome da igreja de Laodiceia, o povo que está sendo julgado, o povo do tempo do julgamento. Irmãos, quando Deus diz isso, Ele está dizendo para nós. E esse sermão é para a gente olhar um pouquinho para a nossa vida espiritual. Ainda mais nesse tempo de pandemia. Muitos se apegaram mais a Deus neste momento, mas tem muitos que parece que se esqueceram de Deus. Como que está a sua vida espiritual nesse momento de pandemia? Irmãos, aquele povo era um povo morno, e uma espiritualidade morna faz com que a gente tenha as nossas faculdades espirituais adormecidas, faz com que a gente não busque alcançar o alto ideal de Cristo. Para nós está bom o jeito que a gente está vivendo, a gente está contente com a vida miserável espiritual que estamos vivendo. Quando nós entramos em conformidade, a gente se orgulha do pouco progresso que a gente faz. A gente precisa analisar isso de uma forma firme. Quanto progresso você tem feito espiritualmente? Você tem progredido ou você tem regredido? Eu estou falando isso, mas eu estou falando isso para mim também, para todos nós. Outro detalhe é que muitas pessoas acham que podem viver um cristianismo neutro. Tudo isso que eu estou falando eu tirei do espírito de profecia. E Ellen White, como eu disse para vocês, ela fala claramente que não é um conselho de paz e segurança, mas é um conselho de advertência.
E ela é firme com relação à neutralidade religiosa, espiritual. Ela diz que as pessoas que são neutras, elas são um obstáculo para a obra. Olha isso, um obstáculo para a obra. Ela diz que Cristo opera através dos homens que se entregam totalmente. Cristo, ele se negou de uma forma assim que nós não entendemos até hoje. Do divino para o humano, mas aquela pessoa que é neutro na sua religião, no seu cristianismo, aquela pessoa que não se entrega para fazer a obra de Deus, ela acaba se tornando um obstáculo na obra de Deus. Isso é forte, irmãos. Qual tem sido a sua parte no ministério de Deus? Qual tem sido a sua parte como um cristão? Se você é uma pessoa que apenas vem à igreja, que não transmite isso que você conhece, que não tem uma missão, que não faz parte de um ministério. Existem pessoas que não fazem parte do ministério da igreja, mas têm o seu ministério, fazem alguma coisa fora e dentro também. Mas a gente não pode mais ser pessoas neutras, paradas. Às vezes a gente fica pensando demais em sermos agradados do que agradar ao nosso Deus. A gente espera ser visitado por alguém no momento da pandemia, mas não visita ninguém. E eu não estou incentivando a ficar visitando sem tomar os cuidados, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Há 2, 3 semanas atrás, a gente começou a fazer alguns estudos via Zoom, via WhatsApp. E essa vai ser a ferramenta por um bom tempo. Falar de Deus através de redes sociais, como a gente está fazendo aqui no sermão. Você não pode ficar parado. O seu cristianismo neste momento não pode ser neutro. Você tem que fazer alguma coisa. A igreja não está funcionando todos os dias, mas você tem a sua Bíblia, você tem a sua lição, você tem as suas coisas para você se alimentar espiritualmente. Irmãos, Deus não aceita, nenhum líder nesse mundo aceita alguém com restrições. Quando você vai arrumar um trabalho, uma pessoa diz assim, olha, você tem alguma dificuldade? Você tem que olhar para a pessoa e dizer, no momento que está vivendo, nenhuma, o que você quiser, eu faço. Eu não é assim. Por que Deus vai aceitar a gente com restrições? Sabe que o fogo do primeiro amor, ele deve continuar ardendo no nosso coração. E isso eu digo de uma maneira espiritual. Porque tem muita gente que não entendeu que a gente está vivendo o final dos tempos. Nós somos a igreja de Laodiceia, desde 1844 até o tempo do fim. É tempo da gente realmente mostrar que nós somos o povo de Deus. Mas a gente não precisa ser morno. Porque Deus, se Ele aceitasse essa mornidão, Ele não faria nenhum tipo de repreensão. Ele simplesmente diria assim, mas é isso mesmo. Mas Deus repreende esse povo. A gente tem parado de vigiar. A gente não está tão preocupado mais com o pecado. Uma das coisas que a gente sabe que nós vamos ser atacados nos finais dos tempos é com relação ao sábado. Todo mundo lembra disso. Mas poucos se lembram da imortalidade da alma. E hoje tem muitos jovens, até mesmo adultos, assistindo em sua casa filmes, seriados que falam de imortalidade da alma, que pregam isso, pessoas que morrem e vão para algum lugar, fazem alguma coisa. É vampiro, é lobisomem, é bicho, cada coisa que não sei nem o que acontece nesse mundo mais. A gente não pode mais gastar tempo com essas coisas. A gente ficando vendo essas coisas, perdendo tempo com essas coisas, a gente está ficando lento espiritualmente. E as nossas decisões estão ficando ofuscadas. Nós começamos a ficar frios espiritualmente.
E tudo isso porque a gente tem gastado tempo demais com coisas que não são boas para nós. Abra os seus olhos. Ellen White ela é muito firme com relação a isso. Quando fala a respeito da frieza, porque a Bíblia fala claramente que era melhor que eles fossem frios, não é verdade? Não é o que diz o texto? Do que ser morno. Ela diz o seguinte: ao Senhor lhe agradaria que os mornos, que acreditam que são religiosos, olha que forte isso, nunca tivessem mencionado o seu nome. São uma carga contínua para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço para os incrédulos. Olha, ela diz isso em 1 Testemunhos, na página 188. Isso é muito forte. Ela diz que essas pessoas que dizem que são religiosas, era melhor que nem sequer mencionasse o nome de Deus. Irmãos, essa mensagem é para nós. Eu estou dizendo isso, mas com o maior carinho, porque eu quero que você acorde. O tempo que a gente está vivendo não é o tempo de você ficar brincando espiritualmente. Será que você não percebeu ainda que estamos chegando ao tempo do fim? Irmãos, Deus trata isso com tanto nojo. Eu reparo isso na Bíblia. Desculpa falar assim, irmãos, mas eu vou ter que falar. Porque Jesus, quando ele falava com os fariseus, quando ele falava com aquelas pessoas que tinham uma falsa religião, ele não falava brincando. Ele chamava eles de raça de víboras. Ele era firme, parece até que Jesus, parece que tinha algo pessoal contra aquele povo, mas ele era firme, ele queria que aquele povo acordasse, e ele disse isso para a gente. Ele disse que ele iria vomitar, porque aquela água era morna, porque tinha um gosto de sal ruim, um conteúdo mineral desagradável, e de uma forma involuntária acabava até mesmo vomitando. Essa é a nossa espiritualidade, irmãos. Sabem, aquela igreja, aquela cidade, dizia assim: olha, eu sou rico, e realmente, como eu disse para vocês, a cidade era muito rica. No ano de 60 depois de Cristo, teve um terremoto que devastou aquela cidade, destruiu aquela cidade. Imagina se tivesse um terremoto assim aqui em Maringá. O que a gente ia ter que fazer? Pedir recurso para o governo para reconstruir a cidade. É verdade ou não é? Era o que ia acontecer. Sabe o que aconteceu com Laodiceia? A cidade inteira foi destruída e eles não pediram um centavo para Roma. O dinheiro que eles tinham, eles reconstruíram a cidade novamente. Para vocês terem uma ideia como esse povo era rico. Só que a igreja de Laodiceia tinha sido um povo que não tinha sofrido nenhuma perseguição. As outras igrejas tinham sofrido perseguição. E quando a gente olha as igrejas profeticamente, a gente vê que as outras igrejas sofreram perseguição. O cristianismo em seu começo sofreu perseguição. Na Idade Média sofreu perseguição. Até pouco tempo atrás sofria perseguição. E a perseguição que a gente sofre hoje é pouquíssima. Outro detalhe é que, devido ao orgulho da prosperidade daquela cidade, eles se esqueceram das coisas espirituais. Eles começaram a fazer a sua própria vontade. E eles perderam a sua humildade espiritual. A gente pensa assim: eu sou um do povo escolhido de Deus. A gente faz como o povo de Israel. Nós somos filhos de Abraão. Ser filho de Abraão já faz com que eu seja o quê? Salvo. Parece que já me dá um direito sobre isso daí de salvação. Mas Deus, Ele mostra claramente que não importa. A nossa salvação, ela é individual. A riqueza espiritual, vamos dizer assim, muitas vezes nos enganam. Quando eu digo riqueza espiritual, é aparentemente aos nossos olhos. Ela nos engana e faz com que a gente perca a nossa humildade espiritual. Ellen White diz que o pecado mais incurável é o pecado do orgulho
e da presunção. Esses defeitos impedem o nosso crescimento. Você tem que olhar para si e tem que reconhecer quão falho você é. A gente tem que olhar e perceber quão enganadores nós somos. É um engano fatal a gente achar que pelos nossos próprios esforços nós vamos conseguir a salvação. Isso é fatal. Mas a gente tem que buscar Cristo Jesus e lutar. A gente tem que buscar um conhecimento espiritual, parar de ser enganado, porque o nosso coração é enganoso, como a Bíblia diz. Muitos ficam pensando que são bons cristãos, mas não têm uma vida verdadeira, viva religiosamente. Irmãos, Deus vai nos guiar. E essa vida de cristãos, irmãos, não é uma batalha. A igreja não é um clube. A igreja é um exército. Entendam isso daí. A gente está aqui para salvar pessoas. E o inimigo, ele não está brincando. O inimigo, ele está fazendo de tudo para arrancar os seus filhos da casa de Deus. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. É uma luta de constante esforço. E só quando nós damos as mãos a Cristo Jesus e Ele nos segura firmemente e a gente não solta, é só assim que nós vamos ser vencedores das provações de Satanás. Precisamos de humildade, paciência. Precisamos de fé, precisamos de amor. Precisamos de abnegação. Precisamos vigiar. Precisamos fazer sacrifícios na vida espiritual. Deixar coisas que às vezes nós amamos demais para seguir a Cristo Jesus, porque tem coisas que nós amamos que está nos atrapalhando de seguir a Cristo Jesus. Irmãos, a gente tem que pensar e ser realistas. O pecado, ele tem predominado entre o povo de Deus. A gente não está vivendo um tempo de santidade, não. Tem muitas pessoas até que gostam de colocar dúvidas. Tem pessoas que acham que não tem necessidade de nada, mas que são infelizmente reprovadas pelo Espírito Santo. Deus quer que você tenha um discernimento espiritual. Deus quer que você conheça as coisas do Espírito. Não adianta você, como o Marcelo pregou semana passada, não adianta você conhecer as coisas de Deus e não colocar em prática na sua vida. De que adianta você conhecer e não colocar em prática? Irmãos, não basta a gente dizer eu sou um cristão, mas você tem que carregar a cruz de Cristo também. Entenda que Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. E o nosso povo está sendo tão enganado. A nossa igreja e as pessoas ao nosso redor têm sido enganadas. Abra os olhos. Olhe para a sua vida espiritual. Alguns dizem assim: mas a gente conhece tanta coisa da palavra de Deus. A gente tem feito tanta coisa. Não é para você olhar no coletivo. O que eu estou dizendo é que você tem que olhar para o seu coração. Você tem seguido os ensinos práticos da Bíblia na sua vida? Você tem entregado o seu coração a Deus para que Ele ilumine as trevas do seu coração? A partir do momento que você fizer isso, as escamas dos seus olhos vão cair e você vai enxergar quão miserável você é espiritualmente. Como eu digo, irmãos, eu estou dizendo isso para mim também, porque em muitos momentos eu me digo como essa igreja, eu sou um pastor, de nada tenho necessidade. É o que essa igreja acreditava. E quando a gente pensa dessa forma, que não precisa de mais nada, que tudo está bem, a gente não abre espaço para o Espírito Santo agir em nossa vida. Como a gente acha que está tudo bem, a gente não precisa o quê? Melhorar. Mas, irmãos, nós somos desventurados e nus. Falta roupa na gente.
A gente não é rico, coisa nenhuma. A gente não tem vestes boas, coisa nenhuma. Irmãos, mas Deus tem a solução. Ele traz para nós claramente a solução. Ele diz que nós devemos comprar dele ouro, e um ouro puro. O que Deus está dizendo? O que Ele quer dizer? Ele quer dizer, quando Ele diz a forma ouro, é uma forma simbólica, que representa a fé, que é junto com as obras do amor. Você que diz que é um cristão, você que entende que Deus quer que a sua igreja vá para o céu, você tem que entender que a fé e as obras andam juntas. O ouro que Deus dá é um ouro de fé, é um ouro de obras. Deus não quer que você fique esperando que tenha uma vida espiritual só de ficar no seu quarto, só de ficar meditando. Deus quer que isso que você está absorvendo, essa presença dEle que você sente quando você ora, quando você estuda a palavra, que você transmita isso para alguém. É isso que Ele pede para a igreja de Laodiceia. Deus quer que você tenha o ouro refinado, e quando diz assim que é refinado, quer dizer que é puro, limpo de todo qualquer tipo de pureza. O fogo é a provação. E eu te faço uma pergunta, neste momento que nós estamos vivendo, você está mais contaminado ou você está mais puro? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. A promessa que Ele nos dá é das vestimentas brancas. Isso é muito legal porque, como eu disse para vocês, as ovelhas de Laodiceia, elas tinham uma lã que era escura. E Deus fala, essa lã para mim não serve. A vestimenta que eu quero dar para vocês é uma vestimenta branca. E quando você vai para a Bíblia, relacionada à vestimenta branca, é algo que, como diz lá em Efésios 5:27, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e sem defeito. Esta é a veste que Deus quer te dar. É uma veste de pureza que vai durar por toda a eternidade. E isso está relacionado à fidelidade do seu povo. Quando se refere ao povo lá, a multidão, os 144.000, é um povo fiel a Deus, é um povo que obedecia a Deus, é um povo que foi paciente no final dos tempos e perseverou nos caminhos de Deus. O colírio, para nós, é um antídoto espiritual. Ele faz com que a gente abra os nossos olhos para a nossa condição. E é isso que o Espírito Santo faz quando a gente se entrega nas mãos de Deus. Lá em João 16, versículo 8 diz assim: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer o nosso coração. Ele vai mostrar para a gente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Muitas vezes a causa da nossa cegueira é porque a gente não quer receber correção espiritual. A gente gosta muito de ouvir coisas boas, falar de amor, mas quando é correção, quando Deus repreende, a gente não gosta. E isso faz com que nós nos tornemos pessoas mornas espiritualmente. Quando a gente não ouve as repreensões, quando a gente abre o nosso coração para as dúvidas, Satanás habita no nosso coração. Alguns ficam até pensando, mas Deus está demorando para voltar. O que será que está acontecendo? E alguns não dizem só em palavras que Deus está demorando para voltar, como vivem também como se Jesus não fosse voltar nunca. Nós estamos vivendo, irmãos, no fim dos tempos. E é esse povo que Deus repreende, é esse povo que Deus castiga. Quando Ele diz que repreende e castiga, não é para a gente levar de uma forma ruim. A repreensão de Deus é uma iluminação. Lá em Provérbios 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina.
Qual é o pai que, com o propósito de encaminhar o seu filho, não corrige o seu filho? A vontade de Deus é de levar pecadores ao arrependimento. E entenda que Deus, nesse contexto de repreensão, Ele estava levando uma mensagem de esperança para a igreja de Laodiceia. Ele estava dizendo assim: eu não desisti de vocês, porque quanto mais eu amo, mais eu repreendo. Olha o que diz lá em Provérbios 3, no versículo 2, diz assim, 12 aliás: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus nos ama, irmãos, por isso que Ele nos repreende. Deus nos deu uma responsabilidade muito grande. Abra os olhos, porque nós somos o povo de Deus no tempo do fim. Nós somos os discípulos que foram, assim como os discípulos tiveram a missão no começo, nós temos essa missão no tempo do fim. E por que a gente está perdendo tempo? Quando eu li esse versículo aqui, em Provérbios 3, 12, ele é mais ou menos o que João traz para nós também a respeito de repreensão. Só que João, ele faz uma troca de palavras. Ao invés de trazer o amor, que é o ágape, que é trazido lá do Antigo Testamento, ele troca por outra palavra, que significa fileim, que é um amor quente. Justamente trazendo essa palavra para dizer: eu quero que vocês saiam do morno para ir para o quê? Para o quente. E quando ele traz essa questão de quente, quer dizer que a gente precisa ter uma entrega total a Deus. Quer dizer que a gente tem que ter uma vida espiritual sem reservas. Irmãos, Deus fala para a gente ser zeloso e se arrepender. E isso é forte. Alguns podem pensar: eu estou há muito tempo na igreja, do que eu vou me arrepender? Você tem muita coisa para se arrepender. E muitas falhas a gente tem, muitos pecados a gente tem por não fazer algo. Quando a gente omite a missão que Deus nos deu, a gente está pecando também. Mas Deus diz: eis que estou à porta e bato. E isso é um convite individual. É uma decisão que você tem que fazer para abrir a porta da sua alma a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, Ele entra com amor. Quando Jesus Cristo, Ele entra na sua casa, Ele vai te trazer sabedoria. Ele vai te trazer a consciência da sua vida espiritual. E Ele entra com autoridade para tirar de tudo que tem de ruim na sua casa. Tudo que precisa ser limpo, Ele limpa. Tudo que precisa trocar, Ele troca. E Ele diz que vai jantar. Quando João disse isso, é um pensamento de vitória. Porque quando o povo de Israel pensava na felicidade futura, quando o povo de Israel pensava no fim das batalhas, da vida eterna, eles pensavam no salão de festa com a janta preparada. Quer dizer que Jesus Cristo, Ele vai cear conosco, na vitória. E Ele diz até que Ele vai dar o direito para que sentemos em seu trono. Nós vamos compartilhar das glórias de Cristo Jesus eternamente. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo profético é solene. Não caia nos perigos desses últimos dias. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente apavorada com o que está acontecendo. Tem muita gente que está desesperada com esse momento. Mas você tem que confiar que Jesus Cristo está voltando. E você tem que confiar também que os momentos de dificuldade, Ele está ao teu lado. Eu estou dizendo isso porque tem gente se consolando pelos meios errados. Tem gente que parece que se esqueceu de Deus completamente. Busque as coisas espirituais para te ajudar a vencer esse momento. Entenda que você faz parte do povo de Laodiceia, que segue a lei de Deus, que se humilha, mas é um povo que está preparado para o tempo do fim. E eu vou te dizer uma coisa:
As coisas que nós vamos passar no tempo do fim são piores do que isso que a gente está vivendo. Isso daqui está ruim, mas você está na sua casa, você tem o seu conforto. Imagina o tempo do fim, o que a gente vai passar. É por isso que, como pastor, eu tenho que te dizer que você não pode mais ser morno. Que qualquer crise que aparecer, a sua vida espiritual ela vai por água abaixo. É o momento de você ser quente. Essa profecia na sua vida da igreja de Laodiceia, ela não pode ser uma profecia incondicional. Deus não está dizendo para você, a igreja vai ser assim e você vai ser assim mesmo. É uma profecia condicional. Se a gente se arrepender, abrir os olhos, voltar para Deus, ser zeloso, Deus vai nos transformar em um povo quente. Para terminar, Ellen White diz assim: devemos refugiar-nos na palavra de Deus e na oração, buscando individual e fervorosamente ao Senhor, para que o possamos achar. Cumpre-nos fazer disto nossa primeira ocupação. Busque a Deus, que Ele entre no seu coração e que Ele te transforme, e que essa profecia, vamos dizer assim, de Laodiceia não se cumpra na sua vida, a não ser o momento da bênção. Esse é meu pedido e minha oração nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bom Deus, esta igreja de Laodiceia, a gente entende que somos nós, Senhor. Profeticamente a gente entende isso daí. Não só a igreja adventista, mas os cristãos também do tempo do fim. Bom Deus, e eu te peço, bom Pai, por favor, que o Senhor abra os nossos olhos espiritualmente. É tão difícil quando a gente começa a olhar e perceber que aparentemente está tudo bem. O nosso coração é tão enganoso, dizendo que somos pessoas boas, dizendo que não precisa de algo mais. Mas eu te peço, bom Pai, abre os nossos olhos para a Tua vontade, para a nossa condição espiritual que infelizmente nós sabemos não está boa. Nós precisamos de ser luz para esse mundo tão desesperado, um mundo que não confia no governo, um mundo que não sabe em quem confiar. Nós precisamos mostrar a eles o Senhor, mas para isso, bom Pai, precisamos de uma forma sábia e dirigida pelo Teu Espírito, alimentar a nossa vida espiritual de uma forma correta, Senhor. Por isso, bom Pai, encha-nos do Teu Espírito, transforma o nosso coração, que sejamos pessoas humildes espiritualmente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.